Olá, meu nome é Bruna Rafaela. A nossa aula tem como principal objetivo introduzir o que se estuda a micologia médica, apresentar para vocês quais são as doenças que podem ser causadas pelos fungos, apresentar as causas, o tratamento com imagens ilustrativas e a gente espera que no decorrer da aula a gente possa suprir esse objetivo. Bom, eu fiz esse mapa mental para ficar bem explicativo para vocês entenderem melhor o assunto. Afinal, o que são os fungos? Os fungos, eles foram ali pertencentes, né? São pertencentes ao reino fungi. Eles foram classificados como vegetais. Porém, diferentemente das plantas, eles não realizam fotossíntese e também eles não possuem um tecido verdadeiro. E enquanto, né, ali ao seu metabolismo, eles são considerados seres eucarióticos e esses organismos, eles geralmente vão ser aeróbios e muito raramente vão ser aeróbios facultativos e não há aeróbios obrigatórios. Eles utilizam fonte de carbono como sua principal fonte de energia e esses fungos também, eles são saprófitas, então eles gostam de viver na matéria em decomposição, porque eles são os seus próprios decompositores. E uma coisa muito importante é que esses organismos, eles podem ou não apresentar o que a gente chama de dimorfismo, que é a habilidade de desses fungos, né, de crescerem em duas formas distintas, em resposta à temperatura e também a fatores nutricionais. O dismorfismo, né, quando cultivados à temperatura ambiente ou no seu nicho ecológico, apresenta-se na forma filamentosa. E quando estão incubados na temperatura de 37 graus Celsius, em meios específicos, apresenta-se na forma de levedura ou esférulas. E enquanto a sua morfologia de interesse médico pode se apresentar como leveduras, que são formas unicelulares arredondadas que se multiplicam ali por brotamento, ou como micélio, que é um filamento composto de hifas, constituído por várias células arranjadas em cadeias septadas ou não, ou como dimorfismo, que falei anteriormente, eles possuem forma de leveduras ou parasitismo e micélio em vidas saprófitas. Então, e as doenças, né? Quais são as doenças que estão relacionadas com os fungos? Podemos citar as alergias, as infecções e também as intoxicações. As alergias estão relacionadas a fungos que conseguem ser facilmente dispersos pelo ar, como os aspergilos. É muito comum os aspergilos estar relacionados ali à sinusite e entre outras manifestações do sistema respiratório. Essas alergias podem estar também relacionadas principalmente com aquele fungos que fica na parede e como também o mofo. E temos também as intoxicações, que geralmente ocorrem pela ingestão de toxinas macroscópicos e microscópicos. E quais são, os fungos macroscópicos? São os fungos carnosos, os fungos que são cogumelos, que podem ser ingeridos ou não. E temos as micotoxicoses, que são causadas por micotoxinas, que são produzidas por fungos microscópicos. E por fim, temos as doenças infecciosas, que a partir delas vamos explicar durante essa aula. A primeira delas é as superficiais, que estão na camada mais superficial da pele, a gente quase não sente a presença delas. E temos as cutâneas e as subcutâneas, que essas causam inflamações, como a coceira. E as endêmicas e as oportunistas, que afetam ali os órgãos externos do nosso organismo. Olá, boa noite. Meu nome é Ellison. Eu fiquei com a parte da categoria superficial Pityriasis versicolor. Sua definição. Qual a definição da Pityriasis versicolor? É uma infecção fúngica. Ela vem através do fungo. A caracterização dela é a pigmentação da pele.
Ou seja, a pigmentação dela não é aquela pigmentação vermelha, avermelhada, é aquela pigmentação já mais, como posso dizer, ao lado do branco. Esse fungo, ele é dimórfico e ele é conhecido como Malassezia fulvo. Os sintomas, como eu já tinha dito anteriormente, ela é descolorida, elas não são vermelhas, são descoloridas, ou seja, são mais puxadas para o branco. Elas aparecem mais na parte do braço, do tórax, do pescoço e nas costas. São as manchas mais claras, não são aquelas manchas avermelhadas no corpo, são aquelas manchas mais um pouco claras. Seu diagnóstico. O diagnóstico desse fungo só é realizado através de exames clínicos, ou seja, é utilizado uma lâmpada de Wood para detectar, para fazer o diagnóstico desse tipo de fungo. E o tratamento para esse tipo de fungo, existe dois tipos: agentes tópicos e agentes sistemáticos. Nesse grupo do agentes tópicos é usado frequentemente um sulfeto de selênio, ou seja, de 2,5% a 5% na forma de shampoo, para amenizar mais o tratamento, para reafirmar o tratamento. Já os agentes sistemáticos, ele é utilizado o cetaconazol e o intraconazol. O cetaconazol, a dose é preconizada, vamos dizer mínima. Ela é de 200 mg a cada 10 dias. Já a intraconazol, ela é utilizada a mesma quantidade, só que em menos dias, que é 7 dias. Bom, pessoal, meu nome é Nubia Yasmin e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as micoses cutâneas. As micoses cutâneas, elas são infecções fúngicas causadas por dermatófitos que só infectam o tecido ceratinizado. Possuem 3 agentes causadores, que são Trichophyton, Microsporum e Epidermophyton. Eles compartilham a capacidade de invadir a pele, o cabelo e as unhas. Já na classificação por nicho ecológico, nós temos antropofílicos, zoofílicos e geofílicos. Os antropofílicos infectam humanos e são transmitidos de pessoa por pessoa. Os zoofílicos, eles parasitam no pelo e na pele dos animais, depois disso nos humanos. Os geofílicos, eles vivem no solo, são patogênicos ocasionais. Não é comum de se encontrar nos seres humanos, porém possuem a capacidade. Bom, agora eu vou falar para vocês sobre os principais tipos. Como vocês podem observar aí nas imagens, direitinho cada uma delas. A tinea corporis, que é no corpo, são placas avermelhadas, anulares, com bordas elevadas. A tinea pedis, que é no pé, são fissurados entre os dedos dos pés, descamação e prurido. A tinea curis, que é na virilha, são lesões avermelhadas e puriginosas na região inguinal. A tinea capitis, que é no couro cabeludo, são áreas de alopécia, queda de cabelo e descamação também. A tinea unguio, que é nas unhas, possui assim, as unhas espessas, descoloridas e frágeis. Bom, agora eu irei falar sobre as causas, que é temperatura, umidade e falta de higiene. Na temperatura, são mais comuns em ambientes tropicais e subtropicais, ou seja, ambientes que tenham mais calor são mais propensos a ter fungos. Na umidade, por exemplo, a pessoa que fica muito tempo embaixo d'água, ou então muito contato do suor com a pele, são alguns fatores que vão ajudar a esse fungo se disseminar. Na falta de higiene, a limpeza tanto do ambiente quanto da pessoa por si própria
é um fator que vai fazer com que o fungo não seja disseminado. E eu coloquei aí embaixo como tratar, né? Como tratar. Com antifúngicos tópicos, cremes, pomadas, antifúngicos orais para casos mais graves ou persistentes, higiene adequada e manutenção da pele seca e limpa. Como prevenir? Evitar compartilhar objetos pessoais, manter a pele seca e limpa. Dando continuidade, eu vou falar também sobre a cromoblastomicose, que ela é uma infecção cutânea onde afeta pessoas imunocompetentes, principalmente em áreas tropicais e subtropicais, caracterizando em forma de nódulo e tendem a se chamar de úlcera. Seus sintomas, ela começa nos pés ou no ombro inferior, ou no membro, não é ombro, desculpa, no membro inferior, mas também pode ser em outras partes expostas ao corpo que podem estar infectadas, ou na pele lesionada. O seu diagnóstico ele é dado por meio da histopatologia e cultura. Lesões tardias da cromoblastomicose apresentam uma aparência característica, mais envolvimento precoce e confundi-las com a dermatofitose, ou seja, a cromoblastomicose pode ser confundida com a dermatofitose. O seu tratamento é utilizado o itraconazol, como foi falado anteriormente no slide anterior, a terbinafina, e com frequência possa ser que ocorra alguma cirurgia para retirar esse nódulo. E o itraconazol, ele é um medicamento mais eficaz para tratamento, embora todos os pacientes não respondam, vamos supor, 100% ao itraconazol. Aí eles vão procurar outro medicamento que é semelhante e que o paciente não esteja reação reversa a esse tipo de medicamento. Fala, minha gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei exatamente a hora que você vai ver esse vídeo, mas enfim, o meu cumprimento para vocês. Me chamo Domingos Veloso, segundo módulo de Biologia, e estou lotado no grupo que está trabalhando as micoses, no seminário de Microbiologia da professora Régia Maiani. A minha parte específica do seminário é sobre as micoses endêmicas ou sistêmicas. Eu vou falar um pouquinho sobre elas no geral e depois eu vou dar seguimento ao trabalho explanando um pouco sobre um exemplo delas para a gente. Pois bem, as micoses endêmicas, as micoses sistêmicas, em sua maioria elas são infecções profundas que são, aliás, causadas por fungos ou por alguns fungos patogênicos. A forma de transmissão delas é através de pequenos fragmentos ou esporos, pequenas substâncias ou, enfim, pequenos fragmentos produzidos por fungos e são lançados no ambiente. E os pacientes geralmente se infectam através da respiração. Ao ter contato com esses esporos lançados no ambiente, elas são absorvidas pelos seres humanos, por exemplo, através do trato respiratório. A partir de então, sérias complicações podem ser ocasionadas, desde infecções mais simples até infecções bem graves e, em alguns casos, podendo levar o paciente à morte. Vale mencionar também que a maioria desses fungos causadores dessas micoses, eles são oportunistas, ou pelo menos parte deles são oportunistas. Exemplificando essa questão, são geralmente, eles atacam com maior gravidade
pessoas que de alguma forma já têm a sua imunidade baixa ou têm algum problema que faça com que elas tenham um organismo mais frágil. Dentre os fungos causadores de micoses desse tipo, existem vários, mas em virtude da dificuldade dos nomes, eu vou me restringir a falar 2 deles aqui, tentando aí, pedindo desculpa já à professora, né, sobre essa pronúncia que, com fé em Deus, mais na frente vai dar certo para estar bem melhor. Mas enfim, dentre esses fungos causadores, eu posso trazer aqui ou mencionar o Coccidioides imitis e o Blastomyces. São 2 exemplos de fungos causadores de micoses endêmicas, porém existem outros que vou deixar um gancho aí para a gente estudar mais sobre eles também. E especificamente essas micoses que eu venho mencionando, elas são endêmicas, né, conforme o nome lá no início a gente já fala, e elas são distribuídas ou encontradas em diversos países espalhados pelas Américas, em especial os países latinos, como é o caso do Brasil. E vale mencionar também que na literatura existem vários tipos de micoses sistêmicas já conhecidas, né? Algumas com avançado estado de estudo, algumas em início, enfim, existem várias micoses que já são conhecidas. Como exemplo, eu poderia citar aqui a histoplasmose e a esse nome é difícil. Coccidioidomicose, eu acho que é isso, tá? Mas eu trago essas 2 como exemplo, embora existam outras, mas nesse seminário especificamente eu vou me restringir a falar um pouco mais sobre a blastomicose. E sobre essa blastomicose, eu já inicio dizendo que ela é uma doença infecciosa causada por fungos, né? Eu já até mencionei isso na introdução. O fungo causador da blastomicose é o Blastomyces dermatitidis, eu acho que a pronúncia é essa. Ele é um fungo oportunista, também foi um exemplo que eu mencionei lá no começo, pois ele costuma ser mais agressivo com pessoas que possuem o organismo mais frágil, imunidade baixa e etc. A blastomicose, ela ataca principalmente os pulmões e em casos mais graves, né, ainda mais graves, que elas podem afetar a corrente sanguínea. Se isso acontecer, ele tem mais facilidade de atingir outros órgãos ou outras partes do corpo, tornando a infecção bem mais grave. Ela pode, de início, a blastomicose pode causar alguns sintomas, né? Pode fazer com que o paciente tenha alguns sintomas que se confundem até com outras doenças. A exemplo da febre, tosse seca, dor no peito, alguma dificuldade para respirar e assim vai. No decorrer do desenvolvimento dessa infecção no organismo, ela pode, conforme eu já mencionei anteriormente, ela pode atingir a corrente sanguínea. Se isso acontecer, ela pode atacar outras partes do corpo e a partir daí existe uma classificação para essa blastomicose, classificação de acordo com a área que ela se instala no organismo atingido. Por exemplo, a blastomicose cutânea é quando esse fungo atinge a pele e vai ou pode ocasionar algumas lesões na pele, pode ser uma mancha, uma ferida única ou pode ser múltiplos ferimentos característicos. Seria um sintoma mais característico dela. Uma segunda seria a blastomicose osteoarticular, que é quando ela atinge as articulações, né? E se ela atingir as articulações, pode causar inchaço no local da articulação atingida, né? O que consequentemente é um outro sintoma característico dela. A blastomicose genital, o nome já puxa, né? São quando essa infecção ela atinge a região genital, lembrando que ela tem uma frequência maior para homens e causar algum inchaço na região, enfim. Outro tipo ou subtipo da blastomicose é a blastomicose nervosa, que é quando ela atinge o sistema nervoso do paciente, fazendo surgir alguns abscessos, né? São nódulos e nesse caso ela pode até evoluir e causar meningite no paciente. Essas são 4 subtipos da blastomicose de acordo com a região do corpo que ela ataca.
E só para finalizar a minha parte no seminário, eu gostaria de mencionar aqui questão de tratamento para essa doença. Geralmente o tratamento é feito através de medicações. Essas medicações, elas são, claro, de prescrição médica e variam. Esse medicamento ele pode mudar de acordo com o nível da infecção, de acordo com o grau de gravidade dela, né? Desde as mais simples até as mais graves. Existem umas medicações de prescrição médica que não cabe a mim, eu acho que não cabe a mim estar mencionando, mas o tratamento é feito através de medicação. Ela tem cura, mas em alguns casos não tratados pode levar à morte. Então, algum sintoma, alguma manifestação, é importante sempre a gente estar procurando o médico, o serviço de saúde, que é importante diagnosticar para só então tratar. E, por fim, uma recomendação de prevenção. Ela não tem especificamente uma prevenção prática para dizer os meios de prevenção. É bem difícil, né, porque esses esporos eles circulam no ambiente. Tá? Os fungos o produzem e eles ficam circulando aí no ambiente e dificilmente você vai, né, ter como se proteger, salvo o uso de máscara ou alguma coisa do tipo, mas geralmente a gente fica muito exposto porque eles estão por aí espalhados, né? Lembrando que não é também uma infecção tão corriqueira de acontecer, mas é importante sempre a gente ficar atento e mencionando que as zonas que são mais comuns são regiões próximas a rios, lagos, pântanos, são as regiões de maior frequência da predominância desses esporos liberados por esses fungos patogênicos que a gente mencionou aqui nesse caso. Acho que é só isso. Obrigado a vocês pela atenção. Espero que eu tenha sido objetivo no que falei, né? E deixar também a deixa aqui para a gente buscar e investigar mais essas informações a respeito, esses detalhes a respeito, não só dessa doença da blastomicose, que foi o exemplo que eu trouxe aqui, como os outros já citados pela galera no começo da apresentação e os que vão entrar aqui a partir de mim, trazer também. E claro, né, ler e buscar conhecimento nunca é demais. Valeu pela atenção e é nóis. Bom, agora eu vou falar sobre a categoria oportunista, candidíase sistemática. Ela é um fungo que todos nós temos, em pequenas quantidades. Na boca, no intervalo digestivo, na vagina, no pênis e na pele. A cândida, ela é um patogênico mais comum em infecções fúngicas hematogênicas, sendo a Cândida albicans. Em indivíduos sadios, raramente causam infecções persistentes, mas sob certas circunstâncias, esses fungos podem agir como patógenos, com envolvimento frequente de órgãos vitais, como o cérebro, o fígado e os rins. Como eu já falei, podemos observar nessa imagem que ela está distribuída em todo o corpo, no organismo, no trato urinário, intestino, pele, couro cabeludo, mucosa oral, só que em pequenas quantidades. Bom, agora eu vou falar sobre as manifestações. A oral, ela pode apresentar como placas brancas na língua, gengivas, bochechas no céu da boca, causando dificuldade de engolir. Na genital, ela é caracterizada por coceira intensa, ardor ao urinar, corrimento vaginal espesso e branco e vermelhidão na região genital. A cutânea, ela manifesta-se como lesões vermelhas, coceira, descamação na pele e irritação na região afetada. Na esofágica, ela pode causar dificuldades para engolir, dor torácica, sensação de queimação ao comer e perda de peso. A sistemática, ela é uma das infecções mais graves, que ela pode infectar órgãos internos, levando a pessoa até ter febres, calafrios, fadiga intensa e comprometimento do sistema imunológico. Bom, eu vou falar sobre as causas, fatores de risco, prevenção e tratamento. Nas causas, podem estar relacionados ao uso de antibióticos, diabetes, gravidez, sistema imunológico enfraquecido, entre outros fatores. Os fatores de risco incluem HIV, obesidade e o uso prolongado de corticoides. No tratamento, pode variar de antibióticos tópicos a medicamentos orais, dependendo da gravidade da infecção, como fluconazol para infecções menos graves, anfotericina B para casos graves e resistentes e equinocândidos para candidíase invasiva. Na prevenção,
a higiene adequada das mãos e o uso técnico de antissépticos em procedimentos invasivos, monitoramento e controle rigoroso de uso de antibióticos, remoção precoce de catéteres e dispositivos médicos quando não mais necessários, profilaxia antifúngica em pacientes de alto risco. E foi isso que a gente trouxe um pouquinho para vocês.